bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, ótimo mês, ótimo ano. Que esse dia venha a ser um dia abençoado para todos vocês e vós outros, para que todos nós possam estar recebendo as bênçãos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz de Deus para todos, paz seja convosco, paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Cristo, irmãos, a paz, meu amado e minha amada. Deus abençoe a todos vocês que me ouvem, que me seguem. É mais um vídeo que eu vou estar gravando aqui em casa, trazendo aqui um assunto importante, um assunto sério. Quero deixar como base, né? Louvado seja Deus. Quero deixar como base aqui o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22 e 31. Amém? Eu vou citar o 31 primeiro. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asa como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. Deus está sobre o trono da terra, sobre o globo da terra. Amém? É a mesma versão, o princípio, o conteúdo é o mesmo. Amém? Deus está sentado, ou o Criador, né, está sentado sobre o globo da terra. Olha o tamanho da cadeira de Jeová, né? Contemplando cada um de nós e observando todos os moradores da terra e considerando cada um como gafanhoto. Tá vendo aí, irmãos? Tá vendo aí, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aconteceu aqui um imprevisto, aí eu tive que dar uma pausa, né? O telefone estava tocando, aí eu fui atender e agora eu voltei aqui para dar início, continuar aqui o trabalho. Esse trabalho aqui que eu faço, que é de registrar algo importante para a edificação de vocês e para o conhecimento também. Amém? Então vamos fazer uma oração, né? Depois de ter sido lido aqui Isaías 40, versículo 31 e o versículo 22. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, abençoa meu Pai e todos os que me seguem, que me ouvem. Ajuda todos, meu Pai. Ajuda minha família, minha casa, meu ministério. Dás vitória a cada um de nós nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vou tirar aqui o meu chapéu, né? Tirar aqui o chapéu. Louvado seja Deus. Então, irmãos, presta atenção à palavra que foi lida. 5 posições, né? 5 atitudes que eu quero falar dentro desta temática da palavra, onde a palavra se exalta, fica nos divertindo, né? Nos dando uma advertência e nos exortando a nós a esperar no Senhor. E ver, irmãos, não esquecer que há alguém acima de nós que está ao nos contemplar. Todo dia ele observa, né? Lá no livro de Provérbio, capítulo de número 15 e o versículo de número 3, também está escrito lá que Deus ele observa todos os moradores da terra e contempla os bons e os maus. Salmo 101, verso 3 também está escrito: não porão coisa má diante dos seus olhos, e aborreça aqueles que praticam, aqueles que fazem, né? Em Romanos 1,32 diz que nós não devemos concordar e nem se assemelhar aos que praticam iniquidade, prostituição, lascívia, né? Engano. Não concorde com as coisas que os carnais, os mundanos faz, porque se você concorda, você está também fazendo a mesma coisa deles, está concordando, então você é participante do pecado deles, você passa a estar também pecando. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Roma, né, lá no capítulo 1, versículo 32, capítulo 1 de Romanos, né, e o versículo 32, é nesse sentido que o apóstolo Paulo ele está também alertando, divertindo, né, exaltando ao mesmo tempo e aconselhando ao mesmo tempo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, o primeiro ponto, tenha cuidado, você não está só.
possa você olhar para um lado e outro, você achar que não tem ninguém lhe observando, mas ao Criador, aquele que nos criou, ele nos observa 24 horas. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 22, Deus também ele revela a Daniel também esta visão. E Daniel ele passa a dizer assim para o povo de Israel, que Deus ele conhece o profundo e o escondido, ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz. Amém? Então Deus ele conhece quem anda na presença dele e quem não anda, quem está fazendo a vontade dele ou não. Ele sabe a minha e a sua necessidade, ele sabe até onde a gente pode ir, e ele sabe também quem tem força para ir um pouco mais adiante. Lembra de Elias, quando ele estava lá na caverna? Ele estava sem força, ele estava oprimido, deprimido, ele estava ali com depressão. Bateu nele uma depressão por causa de uma perseguição que a rainha, né, a Jezabel, que é a esposa do rei Acabe, ela deu uma ordem aos soldados buscar ele aonde tiver e trazer ele para matá-lo. E Deus falou a Elias, se esconda, porque Jezabel, ela está te caçando como um cão caça uma caça, e você é a caça, se esconda. E diz a Bíblia ali que Elias se escondeu, mas mesmo assim Elias escondido, existia um olho que estava observando ele, e estava protegendo ele, estava dando livramento a ele, estava também cuidando dele, cuidando tanto que é o ponto de Deus mandar corvos, né, com carne, pão assado na brasa e carne, para poder alimentar ali o profeta, e água do ribeiro. Chegou um momento que o ribeiro ali secou, e Deus ele envia o anjo, alimenta ali Elias, manda Elias sair da caverna e pede para que Elias ande, porque a caminhada que ele ia andar ia ser uma caminhada longa. E foi uma caminhada de 40 dias, irmãos. Foi 40 dias para ele chegar numa cidade onde estava uma viúva catando um craveiro para fazer o último bolo para ela comer, ela e o seu filho, e depois ela ia morrer porque estava no lugar seco. Deus ele envia nós às vezes em lugares assim, lugares secos, mas não se preocupe que mesmo no lugar lá sendo seco, Deus ele já preparou uma viúva. Interessante, irmãos, que não foi uma viúva rica que Deus preparou para cuidar do profeta Elias. Foi uma viúva pobre. E ele manda preparar um bolo para ele. E ela disse: Senhor, eu não tenho nada no na botija, só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E diz a Bíblia ali que o profeta ordena a ela fazer um bolo pequenininho para ele, né? E a Bíblia fala que ele profetizou sobre a vida dela. E durante os 2 anos de seca que teve ali, ela não passou fome. Ela multiplicou o azeite e a farinha, ao ponto dela tirar uma parte até para pagar as contas que ela devia, né? E ficou uma parte para poder ela ficar se alimentando com o seu filho até chegar o momento do inverno. O ano ele tem 4 estações, né? Tem o outono, tem a primavera, né? Tem o verão, tem o inverno, né? E cada uma estação do ano muda o clima, né? Então a gente temos que estar preparado para se adaptar nos 4 climas. Amém? Segundo ponto, irmão, que eu acho interessante dessa palavra que Deus ele cuida de mim e de você. Ele senta sobre o globo da terra e ele observa, ele fica contemplando cada um de nós como gafanhoto. Amém? Vou voltar de novo para o texto, né? Isaías 40, versículo 22. Terceiro lugar, Deus ele manda nós obedecer a ele. Está lá no livro de Samuel, né? Obedecei-vos, né? Melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém, irmãos? Amém, minha irmã? Então a gente temos que entender como é que funciona o mundo espiritual de Deus. O reino de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A gente quer que o milagre aconteça no nosso tempo, mas é no tempo de Deus que o milagre vai acontecer, que as portas vão se abrir, que Deus ele vai fazer um milagre, que Deus ele vai, né, entregar, desenterrar os tesouros da terra, entregar em nossas mãos, como diz Isaías 45. Amém? O tesouro ele vai vir, tem os tesouros espalhados
né? Por aí, está enterrado em um canto. E a gente precisa confiar mais no Senhor. O Salmo 118, verso 8 e 9, está escrito lá também que é melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor, né? Nosso Deus, o Criador, né? Do que confiar nos príncipes. Confia somente no Senhor, meu irmão e minha irmã. Não confia na sua força, no seu entendimento, no seu intelecto, né? Confia somente em Deus. Faça como o salmista no Salmo 37, versos 4 e 5, né? Entregue teus caminhos ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e a sua família. Entregue, né? E tudo mais ele vai fazer, tudo mais ele o fará. Ele vai fazer. Entregue esse problema nas mãos de Deus. As cartas de Pedro, 1 de Pedro, versículo 5, versículo 7, né? Está escrito lá: lançai todas as vossas ansiedades, né? As nossas ansiedades tem que ser lançada nos pés do Senhor, não é nos pés de um advogado, de um juiz, de um promotor. Não é, irmãos. Na igreja, né? Entregar ao pastor da igreja. Não, você tem que entregar nas mãos de Deus, porque é Deus que vai poder agir ao nosso favor. Amém? Porque até aqui ele tem cuidado de nós, irmãos. Lance essa ansiedade aos pés dele. Faça como o salmista no Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Espera confiantemente no Senhor. Espere com paciência no Senhor, pedindo a Deus para que o Senhor Jesus coloque em você entendimento, né? Tirar de você esse fastio espiritual, né? Tirar de você a incredulidade. Não seja uma pessoa pessimista, né? Seja otimista. Amém, irmãos? Não fique com palavras negativas, murmurando, reclamando de tudo, de todos, botando culpa no governo, botando culpa no pastor, botando culpa no vizinho, botando culpa no gato, no cachorro, botando culpa em todo mundo. Você bota a culpa, você até fica se culpando. Eu estou errado, sou eu estou errado. Não. É que as coisas que acontecem, existe tudo um propósito para tudo. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está lá escrito que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele nos intercede com o gemido inexprimível. O Espírito Santo de Deus, ele está nos intercedendo, ele está nos guardando, ele está nos fortalecendo, ele está nos dando escape, ele está distribuindo os dons. O Espírito Santo de Deus, ele não se afastou da terra, ele está na terra, procurando um coração para alojar, né, dentro do coração e fazer morada. Porque eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Ou somos templo e morada do Espírito Santo, ou somos templo e morada de Satanás. Você sabia que Satanás também, ele procura também um coração, procura uma mente para usar, para entrar, para fazer morada. Quer que eu provo na Bíblia? Provo e provo gostoso. Lucas capítulo 11, versículo 24. Olha o que é que diz lá, o que o doutor Lucas falou, que Satanás, uma vez saindo da vida de alguém, anda pela terra vagando, procurando descanso, não encontra. Com muito tempo depois volta, e quando vem, encontra a casa adornada, quer dizer, em outra versão, encontra a casa limpa. E então ele entra e junto vem mais 7 espíritos malignos, junto com ele, e entra também, e ali faz morada. Ele só quer apenas uma brechinha. Por isso que lá em Efésios 4, versículo 27, está lá escrito, o apóstolo Paulo dizendo assim aos Efésios: não dê lugar ao diabo. E ele está dizendo hoje, para mim e para você, não vamos dar, meu irmão e minha irmã, lugar a Satanás. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, está lá escrito também: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Não é para você esperar Deus chegar a você, você que tem que chegar a Deus. Nós temos que chegar a Deus, para depois Deus, ele manifestar a sua glória, o teu poder, e a unção dele servir para nós, irmãos, não perder a salvação. Mateus capítulo 24, versículo de número 12 e 13, também Jesus, ele falou ali uma palavra que já está se cumprindo, que já se cumpriu na terra, né? No coração de muitos, que quando Jesus disse assim, por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 37, também está escrito
que nós temos que fazer essas duas coisas que está lá no versículo 36. Ó. Olha o que o escritor desconhecido, né, da carta aos Hebreus, o Espírito Santo de Deus, ele usou, né, o escritor para deixar escrito, para servir de alerta para nós, né, perseverar na fé. Uma vez tido perseverado na fé, ou estando, né, perseverando na fé e obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus, a promessa vos lhe alcançarão. Em outra versão diz: as promessas serão alcançadas, porque no pouquinho de tempo aquele que prometeu virá e não tardará. Hebreus 10, versículo 36 e 37 está escrito esta palavra. São duas coisas lá, ó. É perseverar e obedecer a palavra. Uma vez nós fazendo isso, irmão, aí as portas se abrem, o milagre acontece na minha e na sua vida, e de glória a Deus por isso, amém? Também, irmãos, a gente temos que entender que também no livro de Provérbios, Salomão também, Deus usou também uma palavra para Salomão exortar também a igreja, alertar a igreja, amém, irmão? Alertar o povo de Israel e nos alertar, e ele nos exorta com esta palavra, que na verdade são duas palavras. Provérbio capítulo 28, versículo 13. Aí ele fala ali especificamente ali para ninguém não, ali só para a igreja não, é para todo mundo no geral. Nessa palavra aqui Salomão está generalizando, né? Ele está dando uma palavra para todos, é para todo mundo, é para macumbeiro, feiticeiro, pessoas que vivem na prática homossexual, lésbica, espírita, cartelista, budista, as pessoas do Talimã, que é uma religião, né, os muçulmanos, os judeus, católico, ateu, espírita, pessoas do candomblé, pessoas de todas as religiões. Essa palavra é para todo mundo no geral. É um ser vivo, é um ser humano, é uma criatura de Deus ou é um filho de Deus, é para todo. Essa palavra é para todo mundo. Vou voltar de novo citando o texto, porque é didático. Quando nós falamos duas ou três coisas ou três vezes a mesma coisa, a gente aprende mais, né? É didático, a gente aprende melhor, assimilar e gravar melhor na memória, né? Como lá no livro de Zacarias, né? Zacarias disse que nós não devemos desprezar as coisas pequenas, porque as coisas grandes hoje um dia foi pequena, o que é pequeno hoje amanhã pode ser grande, amém, irmãos? Então vamos para a palavra no livro de Salomão, que Salomão escreve, né? Provérbio capítulo 28, versículo 13. Salomão diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas, né? Mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer dizer, nós temos que confessar e deixar. Se nós confessar e depois deixar e viver uma vida santa, uma vida consagrada, aí Deus ele vai agir da sua misericórdia e vai trazer o perdão, e ele vai nos salvar. Falando numa versão aqui bem atualizada para vocês entenderem. Então essa palavra é para todo mundo, é para todo ser humano, aquele que encobre as suas transgressões. Em outra versão diz assim: aquele que encobre os seus pecados e não confessa, jamais terá felicidade nesta vida, e viverá pouco tempo também nessa terra, porque o pecado ele gera morte, como diz lá em Romanos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o nosso dom gratuito para sempre, sempre e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Eu estava aqui gravando, né, e de repente a memória do aparelho não foi um pan que deu, foi a bateria, né, que descarregou. Aí eu fui carregar um pouco aqui para poder voltar ao assunto, para concluir esta palavra que eu estava dando aqui. Tirei até o paletó, que está fazendo muita quentura, né? Está muito quente aqui em Currais Novos. Não sei aonde vocês moram, se é quente, mas aqui é muito quente. Aqui é a região do Siridó, Currais Novos, é a região do Siridó, Rio Grande do Norte.
como eu estava falando, irmãos, enquanto tem alguém nos observando, existem 3 tipos de olhos nos observando. É o olho de Deus, o olho do homem, viu, da sociedade, e o olho do inimigo da nossa alma, o olho de Satanás. Ele também observa, ele fica olhando em qual área que somos fracos para poder entrar. Por isso que temos que vigiar, irmãos. Lá em Marcos 14, 41, 42, está lá escrito, quando Jesus disse assim, ó: a carne ela é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiais e orais, para que não caeis em tentação, para que não caia em tentação. Vigiais. Então, antes de tudo, irmãos, precisamos vigiar, né? Uma vez estando vigiando, é igual como um motorista na volante, né? Se ele tirar o olho da estrada lá, se ele for direto, a estrada ela não é reta, ela é cheia de curva, né? Entendeu? Uma vez está subindo, outra vez está descendo, tem curva à esquerda, depois tem curva à direita, e o motorista tem que estar atento, né? E quando está andando dentro da cidade, tem os semáforos, né? Os sinais, né? Quando está no vermelho lá, você tem que parar, porque já tem outros carros passando, né? Então o motorista tem que parar. Mesmo assim, a nossa vida espiritual, temos que estar sempre atento, irmãos, atento com as heresias. Temos que ter cuidado, porque há muitas heresias sendo ensinadas nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. Há muitas palavras distorcidas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, irmão. Temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente está aprendendo, para poder não ensinar, não aprender errado e ensinar errado. E aí a gente vai se enquadrar lá naquela palavra lá de Jesus, que foi Mateus que escreveu, mas foi Jesus que falou: apartai-me de mim todos vós que praticaram a iniquidade, eu não vos te conheço. Em outra versão diz assim: apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno. Eu nunca te vi, eu não te conheço. Jesus, ele vai rejeitar, ele vai negar, né? As pessoas vão estar lá na frente de Jesus tentando se explicar: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, curei enfermo, em teu nome eu ganhei almas, muitas almas aí para o reino, em teu nome eu fiz isso, etc, etc. Eu fui um bom dizimista. Mas aí eu até perdoei alguns irmãos, né? Aí Jesus disse: apartai-me de mim todos vocês que praticaram a iniquidade, apartai-me de mim o fogo eterno, apartai-me de mim maldito para o fogo eterno. Sabe onde é que está essa palavra, irmãos? Está lá em Mateus 7, versículo 22, 23. Leia lá e você vai ver que não é a minha palavra que está falando aqui, não é eu que estou falando, é Jesus falando. Amém, irmãos? Jesus, ele teve um momento que ele falou duro para os pecadores, os pobres, né, de espírito. Jesus falava manso, mas para os fariseus Jesus botava para descer. Olhou uma vez para uns fariseus e disse: ó, vocês são tudo bonitinhos aí, ó, igual como um sepulcro caiado, mas por dentro vocês estão sujos, o seu coração está sujo, cheio de malícia, cheio de ódio, né? Você está cheio de prostituição em você. Nicodemo, que era um doutor da lei, ele foi ter com Jesus à noite, porque durante o dia, né, a fama dele, ele tinha vergonha de procurar durante o dia, porque ele era uma pessoa muito famosa, muito intelectual, né? Era um príncipe, né, da sinagoga. Imagina aí um príncipe da sinagoga marcando uma reunião com Jesus durante o dia, na presença dos discípulos ali, do povão, né? Ele jamais queria fazer isso não, irmão. Nicodemo não fez isso. Nicodemo foi à noite. Você pode ver essa passagem lá em João, capítulo 3 de João, né? Quando Nicodemo chega à noite, e ali está aquele diálogo, né, com Jesus, e Jesus ouvindo ele. Depois Jesus vai e responde para ele: Nicodemo, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Se você quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. E o doutor Nicodemo ali, ele não soube explicar, ele não entendeu o que Jesus falou para ele. E ele responde para Jesus: mestre, como, porventura, como eu tenho que nascer de novo? Porventura eu tenho que voltar de volta para o ventre da minha mãe? É isso, é? Eu para poder nascer de novo, é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe?
olha a ignorância do sacerdote, irmão, do padre, né? Porque ele era um padre, ele era um sacerdote, ele era um príncipe, ele era um dos líderes, né? Da sinagoga judaica, né? Mas não soube responder para Jesus. Aí Jesus teve que explicar a ele direitinho. Você tem que nascer da água, meu filho, é da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem que habitar em você. Você tem que ser uma nova criatura, você tem que nascer de novo. Até o apóstolo Paulo, que aprendeu dos pés de Gamaliel, né? Que era um grande príncipe da sinagoga também, era um grande fariseu. E Paulo, ele teve que... Deus, ele derrubou ele do cavalo, cegou ele, passou 3 dias na escuridão, para ele poder ouvir a voz do Senhor Jesus. E Jesus mais diz: Paulo, 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 por que tus me perseguem, né? E Paulo pergunta: quem está falando comigo? Aí Jesus vai e se apresenta: eu sou Jesus. Você está me perseguindo. Por que você está perseguindo? Por que você está me perseguindo, Paulo? Porque quando você está perseguindo os meus servos, os que me servem, os que me seguem, é a mim que você está me perseguindo. Mas aí Jesus teve misericórdia de Paulo ali, orientou a Paulo aí procurar uma casa, um sacerdote, para colocar a mão na cabeça dele e orar por ele, né? Que era Ananias. E Ananias, quando orou por ele, a escama que estava nos olhos dele caiu, e ele enxergou, e dentro dele nasceu aquele desejo missionário, e Jesus levantou ele como o doutrinador da igreja de Cristo. Em vez dele perseguir, agora ele estava sendo perseguido pelas pessoas que perseguiam os cristãos. Chegou a botar cristão na cadeia. Paulo também teve de segurar a capa de Estevão, né? E viu Estevão sendo apedrejado ali até a morte. Participou da morte de Estevão, Paulo. E os cristãos, sabendo tudo isso, os cristãos foi luta para os cristãos aceitar Paulo, né? Mas aí o Espírito Santo de Deus bradou no coração de todos os discípulos. Teve ali um mover do Espírito Santo muito grande. E tudo que Paulo falava ali, Paulo dizia assim: o que eu aprendi do Senhor, o que eu estou aprendendo, e o que eu aprendi e ainda estou aprendendo do Senhor, o que vem do Senhor, eu hoje te ensino o que eu aprendi com o Senhor. Eu posso também ensinar aquilo que eu aprendi. Que coisa linda, né, rapaz? A conversão de Paulo é uma conversão muito bonita, muito linda. Por isso você vai ver essa passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Deus, ele está lá do alto, ele está lá observando eu e você, ele está contemplando, ele está escolhendo as pessoas certas para ele usar aqui na terra. E ele não usa qualquer um. Ele não usa... a pessoa, ele pode ser rebelde como for, como Paulo. Paulo, ele o nome dele se chamava Saulo de Tarso, né? Ele era rebelde. Era um cumpridor da lei de Moisés. Ele perseguia, não era o clero, né, da religião judaica, né? Ele perseguia, era a seita, que eles consideravam como uma seita naquela época. Os cristãos, eles eram tudo hereges, né? No entendimento dos fariseus, os hereges, era ele que deveria entender que ele que era o herege, não, mas ele botou os cristãos como herege. E por ser herege, aí ficou perseguindo os cristãos, só porque os cristãos eram os cristãos de Cristo, né? Por isso que veio no original a palavra cristão, né? Porque nasceu de Cristo, né? Tem uma ligação com Cristo. Cristão. Eu sou um cristão, porque eu creio em Cristo. Então, se você crê em Cristo, você é um cristão. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. E as pessoas hoje não respeitam o dom, o talento que Deus dá a outra pessoa. É uma briga entre aspas, né, dentro da igreja. Por causa de cargo, as pessoas que não têm o chamado e o dom, mata o dom e a chamada de quem tem, né, fechando a porta, perseguindo, humilhando, rejeitando. Se você não fizer parte da famosa panelinha, né? Isso sempre existiu, desde lá do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. Sempre existiu
as panelinhas. Se você não fizer parte das panelinhas, você fica sendo massacrado, humilhado, rejeitado, porta fechada, né? Fica violando o seu espaço, fechando as portas para você não crescer, cortando as asas do seu ministério. Foi o que aconteceu comigo, cortando as asas do seu ministério para você não crescer, irmão. Aí as pessoas ainda dizem que tem Jesus, as pessoas ainda ficam aí com campanha na rua, Jesus em cada rua. Jesus em cada rua. Fica botando o nome de Jesus em vão, falando o nome de Deus em vão, pregando o amor que não está vivendo, falando de Jesus, apresentando Jesus nas ruas, mas quando a pessoa, enquanto é novo convertido, está lá, né, sendo alimentado pelos estudos, por escola bíblica, culto de doutrina. Aí quando a gente passa a ficar maduro, eles pegam a fruta, né, e larga a cajadada, larga o cajado, para sangrar, para ver o sangue espirrar. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, depois quando ele ficou maduro no seu ministério, mataram Jesus. E isso, a história continua, né? Tá matando os discípulos de Jesus. Se Jesus viesse hoje às igrejas, irmãos, principalmente essas igrejas evangélicas, não é só a católica não, a evangélica também. Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar. Matava o nosso Cristo de novo, matava Jesus. E outra coisa, não ia aceitar Jesus nem subir nos púlpitos para pregar, porque Jesus tem um cabelo grande, era cabeludo e barbudo. E ia ter algumas igrejas aí que para subir no púlpito você tem que estar de cabeça raspada, sem bigode, sem barba, entendeu? Hoje nos púlpitos a gente vê os homens com as calças coladas, as mulheres com a saia colada, saia chiclete, né? Colada no corpo, as blusas coladas, decotada, com brinco, cheio de tatuagem, parecendo uma Jezabel nos púlpitos pregando a palavra, com as unhas metiças, né? Aquelas unhas grandes. Eu acho que aquela pessoa nem lavar os pratos em casa, eu acho que ela não lava, porque se lavar vai estragar as unhas, né? Eu não sei, eu acho que deve tirar as unhas, né? Eu acho que ela tira as unhas para depois de lavar os pratos, depois bota as unhas de novo, né? É daquelas unhas que encaixa, né? Ela entra, eu acho que pode botar, pode tirar, pode botar. É um processo, né? Entendeu? Vaidade. É uma vaidade, é um desfile dentro da igreja de quem se apresenta mais lindo, mais bonito, mais bem vestido. E o coração longe de Deus, é o que Jesus falou. Vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, hipócrita. Ainda Jesus chama essas pessoas de hipócrita. Irmãos que ficam lutando contra o outro. Esquece daquela palavra lá de Efésios capítulo 6, né, que fala sobre as armaduras de Deus, que a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, mas sim é contra a potestade e principado. As pessoas não sabem em quem está tocando. Olhe para cá, deixa eu falar algo para você aqui, ó. Eu tenho um dono e eu tenho um pai que ele é rico, ele é dono de tudo, ele manda em tudo, ele manda na minha vida e manda na sua. Não toque em mim, eu não estou tocando em você, estou só apenas me defendendo das asneiras que vocês falam, das babojeiras que vocês falam, das falácias que vocês falam, das heresias que vocês falam. Eu estou só apenas me defendendo. Amém, irmãos? E eu quero aqui falar uma palavra e explicar e já concluir aqui este vídeo. E no finalzinho eu vou orar aqui com a minha família, fechando aqui este vídeo aqui para a glória de Deus. Amém? Porque tudo que eu estou falando aqui é para a glória dele. Então são pontos positivos e pontos negativos. São dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Mateus 7, versículo 13 e 14 está lá escrito. Nós que devemos decidir, porque Deus ele deu o livre-arbítrio, por isso que Deus não interfere em algumas áreas da nossa vida. E aí as pessoas fecham as portas, cortam as asas do meu ministério, tudo porque eu não estava participando de escola bíblica, de culto e doutrina. Não vieram falar diretamente a mim que o motivo era esse, né? Mas quem tem o dom de discernir, como eu tenho, que Deus me deu o dom de discernimento para discernir, eu discerni na hora. O Espírito Santo de Deus revelou o meu coração. Eu oro pelas madrugadas, eu dobro o joelho, orando, buscando a presença de Deus na minha casa.
Satanás não brinca de ser Satanás não, meu filho, minha filha. Tenha cuidado. Pare de estar brincando de igreja. Pare de estar brincando de ser crente, brincando de evangelho, irmão. Cresça, amadureça para depois você aparecer. Tem muitos que querem aparecer sem amadurecer. Primeiro você cresça e depois apareça. Se converta, se volte para Deus. Deixe de ser fariseu, deixe de ser hipócrita. Respeite a unção de Deus na minha vida. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não, irmãos. A nossa luta é contra a potestade e principado. Amém, irmãos? Tenha cuidado aonde você está tocando, quem você está se levantando. Porque eu tenho meu pai, que é o seu pai. Não seja rebelde. É melhor nós obedecer do que sacrificar, meu amado e minha amada. Vamos se unir. Vamos seguir a paz com todos, se for possível, né? Tenha-se paz com todos. O próprio salmista, ele chegou a dizer isso no Salmo 133, né? Que eu tomou em quão suave é que os irmãos vivem união. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todo. Romanos 12, versículo 18, né? Se for possível, tenha-se paz com todos. Se for possível, tenha paz com todos. Se for possível, tenha paz com todos, irmão. Se for possível, faça a sua parte. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, na tua história. Tenha cuidado para não virar um coveiro espiritual, uma máquina assassina de crente. Pare de estar fazendo reza contrária, oração de macumbeiro, de feiticeiro. Não seja um crente feiticeiro, não seja um crente macumbeiro. Seja um adorador. Interceda por aqueles que estão errados. Peça a Deus para Deus colocar dentro do coração daquelas pessoas que são desequilibradas. Você quer que eu mostre uma pessoa que era desequilibrada? E Jesus não deu as costas para ele, não. Não segurou na mão dele. Olha, Pedro, eu te amo. O inimigo queria tragar sua alma ontem, e eu não deixei, Pedro. Pedro era desequilibrado. Pedro era um homem sem noção. Era problemático, complexado, era arrogante. Pedro falava pelos cotovelos, mas Jesus amava Pedro. Jesus te ama, meu irmão. Olha para cá novo. Jesus te ama e eu também. Dá para você dar um amém? Dá para você dar glória a Deus aí, irmão? Dá para você olhar para dentro de você, olhar diante do espelho e você chegar na presença do espelho e dizer assim: eu sou cego, pobre, miserável e nu, eu sou um pecador, eu mereço ir para o inferno. Agora por que você não vai, irmão? Você já chegou a confessar desse jeito? Eu já cheguei diante do espelho e disse: eu mereço ir para o inferno, mas a misericórdia de Deus me alcançou. E o meu Jesus não vai deixar eu ir para o inferno. O meu Jesus já guardou um lugarzinho para mim, para minha família, e quer guardar para você também. Jesus está voltando. Para de estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho, irmão. Para de estar brincando, tendo essa vida religiosa que você está tendo. Deixa de ser fariseu, hipócrita. Se converta, aceita Jesus no seu coração, meu irmão. Você até agora aceitou só a placa da igreja. Deixa eu falar para você de novo, mais uma vez. A placa da igreja está lá fora, lavando poeira, chuva, sol. A placa da igreja fala isso alguma coisa, não estava lá não, do lado da rua não. Nem o ladrão passa, nem o ladrão quer roubar a placa da igreja. A placa da igreja não vale nada. O que vale é a Bíblia, é a palavra de Deus que vale. Porque se a placa ela valesse alguma coisa, né? O dono da igreja, o meu pastor, o fundador, o pastor presidente, ele mandava, quando chegar depois do culto, vocês peguem a placa, colocam aí dentro do cofre aí, ó, e passa a chave. A placa estava guardada dentro de um cofre, se a placa valesse alguma coisa. Mas olha lá onde é que a placa, onde é que a igreja bota a placa, olha lá fora. A igreja, o conteúdo tá lá dentro, que é oração, pregação, né? Ensino da palavra, não é isso? Louvor, o conteúdo dentro, né? Mas lá fora a placa tá lá fora, desprezada, sendo visto por todo mundo, e todo mundo que passa, uns dão crédito, outros não dão, e não é nem roubada. A placa fica lá fora, levando chuva, sereno, com o tempo se desbota, né? Fica desbotado. A placa não vale nada. O que vale, irmãos, é o pudor, a obediência, né? É você viver, né? É você viver para Deus.
cuidando bem da família, dando um bom testemunho, lançando o seu pão sobre as águas, praticando o amor e a caridade. Amém, irmãos? O que vale para Deus é o caráter e a fidelidade para Ele. Deus, Ele dá o dom e o talento para nós, e nós temos que dar para Deus a fidelidade e o caráter. Nós somos conhecidos pelos frutos. Uma árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Lá em João capítulo 15 está lá escrito. Como também no versículo 5, na parte B do versículo, Jesus disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se Jesus não estiver na minha e na sua vida. Aí eu respondo agora a palavra da pergunta que fizeram para mim. Eu vou responder e registrar e deixar aqui registrado aqui no vídeo. Quando alguém foi e perguntou: irmão, por que foi que tu saiu da Assembleia? Porque há um boato por aí, né? Há um cochicho, né? Quer dizer, um sussurro, né? Há alguém por aí, por alto falando, porque você não participava da escola bíblica, do culto de doutrina, e aí os dirigentes vendo, aí fecharam as portas, não ficaram chamando você mais, e aí chegou ao ponto de você sair. Foi por causa disso? Foi, irmão, foi por causa disso. Eu saí porque eu não queria ir. É uma decisão minha, é um direito meu. Deus deu o livre-arbítrio. Eu não vim para dentro da igreja para ser escravo. Eu não quero ser escravo do sistema. A obediência, certo que a gente tem que ter obediência, mas aprender a palavra, tem outras formas de aprender, outros meios, outras fontes para a gente aprender a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus é bem clara ali, quando diz lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, conhecemos e prosseguamos a conhecer o Senhor. A cada dia, todo dia temos que conhecer a Deus, irmãos. Hoje eu conheci um pouquinho, amanhã eu vou conhecer mais. Não adianta a gente achar, eu vou conhecer tudo, eu vou aprender tudo, depois quando eu tiver lapidado e tiver com um canudo na mão, com um estudo teológico na mão, quando eu tiver com a minha graduação na mão, o diploma, o certificado, aí diz: agora eu vou pregar a palavra de Deus. É assim, irmão? Você vai levar no mínimo aí 30 anos. O apóstolo Paulo passou 14 anos para poder ser reconhecido o ministério dele, né? 14 anos, ele esperando de molho. O apóstolo Paulo passou de molho. Eu espero, irmão, já vai desde 2000 que eu espero, já faz bastante tempo que eu espero as portas se abrir. Escola bíblica, eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar. Escola bíblica dentro da igreja para quem é novo convertido, para quem é velho, irmão, deveria virar, vista a carapuça o que eu vou falar aqui. Deveria se converter de verdade, irmão, aceitar Jesus de verdade e se voltar para Jesus e pedir a Jesus o Espírito dele de conduzir você ao deserto, como Jesus fez lá em Mateus 4, lá em Lucas 4. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, né, ao deserto. Vá para o deserto, irmão. É no deserto lá que você vai aprender a ser crente, aprender a respeitar o ministério dos outros, parar de estar perseguindo os outros, fariseu. Se converta, fariseu. Eu não vou citar nome aqui por questão ética, mas eu estou brabo. Sabe por que eu estou brabo? Porque Jesus esteve brabo também com esse tipo de gente. Eu sirvo a um Jesus que tinha nojo, ele tinha raiva. Jesus, ele se irou, mas ele não pecou, mas ele se irou. Eu posso me irar sem pecar, meu. Eu posso ficar irado. Eu estou irado aqui, irado com o demônio, com Satanás. Eu quero que Satanás, ele vá para os quintos infernos, irmão, e leve toda a sua bagagem com ele. Bagagem da iniquidade, da incredulidade, da falsidade, da hipocrisia, do fariarismo. Isso tudo é ferramenta do cão que está dentro da igreja, irmão, acabando com ministérios, pessoas criando ministério para destruir o ministério dos outros. Se converta, rapaz, se volta para Deus, aceite Jesus de verdade. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não, amados. Vamos tomar vergonha na cara, vamos se unir, porque muitos por aí lá fora querem entrar, irmão. Vai ver os irmãos querendo ser estrela, querendo ofuscar o brilho da glória de Deus para si mesmo. Deus no céu e ele na terra. Aí agora é um tal de bando para lá, bando para cá, pregador top 1, o pregador top 2, o pregador top 3, cada tema criando, irmão, Jesus em cada rua, e vamos ganhar alma, enquanto dentro da igreja os ombreiros não se unem uns com os outros, a não ser que faça parte da panelinha. Se fizer parte da panelinha,
Ah, meu irmão, se fizer parte da panelinha, aí ninguém toca em ninguém, porque cada um ele se une para derrubar. Lembra lá o que aconteceu no ministério de Moisés? Ah, meu Deus, eu quero parar, rapaz. Eu quero parar, mas aí, quanto mais eu estou falando aqui, mais informações, revelações Deus está me dando. Mas eu vou encerrar aqui agora com Moisés. Levantou 250 congregação, irmão, contra Moisés. 250 líderes, viu? Veio contra Moisés e ainda achou pouco, era pouco. Ainda a própria irmã de Moisés, Miriam, se levantou contra o próprio irmão. Aí quem conhece a história, quem conhece a Bíblia, sabe o que aconteceu com tudinho. A terra se abriu, engoliu tudinho foi engolido. E foi colocado, e a irmã de Moisés se levantou contra o próprio Moisés, o próprio irmão. Ela recebeu uma lepra. E Moisés pediu a Deus para que Deus não matasse a irmã. Aí Deus orientou a Moisés. Aí Moisés chegou lá e disse: olha, só tem uma solução para você não morrer, minha irmã. Você vai ter que sair do meio da comunidade aqui, ó, no meio de nós. Você vai ficar isolado por 7 dias, ó. 7 dias fora da comunidade aqui. Depois aí um sacerdote vem, recebe você, lhe abençoa e você vai fazer parte de novo do nosso meio. Mas até lá você vai ter que pagar esse preço. Vai ter que ficar 7 dias fora da congregação. Miriam, ela se salvou, mas os outros 250 não se salvou não. Deus colocou ali a prova, diz: olha, porque se levantaram dizendo que Arão, foi Moisés que tinha escolhido Arão, porque era irmão, era panelinha, foi o irmão. Não, foi Deus que escolheu Arão, o irmão de Moisés. Foi Deus que escolheu Arão como o sacerdote principal, o cabeça, o líder de todos os líderes. O Arão, ele foi levantado como sacerdote. Foi Deus, deu a ele o cajado. Aí lá na frente eles colocam lá as 250 varas, né? As 250 cajados, né? De todos os 250 sacerdotes, ficaram tudo ali, ó. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, diga para esse povo aí que a vara que eu florei, essa vara foi a vara do dono que eu escolhi. E diz a Bíblia ali que só a vara de Arão que floresceu, só. Começou a sair rosas, flores, né? Galhozinhos com folha e tudo. Floresceu. A vara de Arão floresceu. As dos outros não. Então os outros entenderam que realmente tinha sido Deus que tinha escolhido, né? Foi Deus que escolheu Arão, não Moisés. Aí lá na frente eles continuaram a se levantar contra Moisés. Foi ali, irmãos, quando Moisés sobe para pegar as tábuas, né, da lei, quando ele desce, estava lá, todos eles lá adorando o bezerro de ouro. E Moisés joga a tábua em cima do bezerro de ouro e diz: vocês não merecem a lei de Deus. E se alguém estiver comigo, fica todo do meu lado. Os que não tiver, ficam do outro lado. E os que confiava em Moisés e acreditava que realmente Deus escolheu Moisés, ficaram do lado de Moisés. Os outros que tinham dúvida, ficou do outro lado. A terra, abriu a terra e todos foram engolidos e todos foram mortos. Porque com um homem de Deus ninguém toca. No escolhido de Deus ninguém toca, irmão. E tem pessoas aqui dentro de Currais Novos e até em outras cidades tocando no meu ministério, se levantando contra mim, falando, irmão. É a maior covardia, é a maior covardia, é quando alguém vai e se reúne para falar de um irmão, que o irmão não está presente para se defender. Isso é uma covardia, e isso estão fazendo direto com a minha pessoa aqui dentro de Currais Novos, falando mal de mim. Mas uma coisa eu digo a você, irmão, que quem fala mal de mim está tirando meus pecados. A cada dia os meus pecados estão se diminuindo. Começa a falar mais, começa a bater. Bata, pode bater. Porque o Deus que me chamou está colocando azeite em mim, nas minhas costas, nos meus pinhaços, está me fortalecendo, está me ungindo para eu suportar a rejeição, para suportar o desprezo, as portas fechadas. Você pode fechar a porta para mim aqui. Deus está permitindo você fechar a porta, cortar as asas do meu ministério, e violar o meu espaço, sufocar.
vocês estão fazendo isso comigo, mas pode ter certeza que lá na frente, tudo que vocês estão plantando hoje, lá na frente você vai colher. Eu profetizo na autoridade, em nome de Jesus e pela palavra de Mateus 7:2, que com a mesma medida que você estiver medindo a minha pessoa, com a mesma medida você será medido. Receba essa palavra em nome de Jesus, e se você não quiser receber, receba do mesmo jeito, em nome de Jesus, porque é Deus que está mandando eu falar isso para você. Receba. Se você crê ou não crê, a sua incredulidade não vai diminuir a minha fé, porque eu sei o que está comigo, e eu sei que quem está comigo é maior do que o que está lá fora, e eu posso em Jesus Cristo, porque é Ele que me fortalece, porque se Ele é por mim, quem será contra mim, irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Bíblia, é palavra de Deus. Fica na posição de Deus. Não tem inveja do seu irmão, porque o seu irmão é usado por Deus, irmão. Pare de estar perseguindo. Eu lembro muito bem daquela história lá de José. Outra palavra aqui que veio aqui na minha mente, ó. Enquanto José não tinha recebido a capa do pai, irmão, todo mundo gostava. Os irmãos adoravam ele. Eram paparicados com ele. Era José para ali, José para colar. Era Deus no céu e José na terra. Mas a partir do momento, irmãos, que aconteceu, né, de Deus usar o próprio pai para dar a capa, né? E quando ele chegou e botou a capa em José, a partir daquele momento a aliança que os irmãos tinham com José, né? Aquele cuidado, né? Aquele amor, aquela comunhão que os irmãos tinham com José, acabou. Foi José receber a capa, a comunhão acabou. Eu tinha recebido a capa. Eu recebi a capa, irmão, de pregar a palavra, né? De ser escalado para pregar até em culto de missão, né? Como aconteceu. Aí vendo que eu tinha a capa, roubaram a capa. Roubaram a minha capa, irmão. Mas uma coisa eu digo a você: a capa da oportunidade de ser pregador da igreja Assembleia de Deus foram arrancadas de mim, mas não arrancou de mim o meu caráter e a fidelidade que eu tenho com Deus e a fé que eu tenho em meu Deus. Isso aí ninguém vai tirar isso aí de mim. Amém, irmão? Eu continuo firme na rocha, eu continuo na videira, dando fruto. Eu continuo, irmão, cuidando bem da família. Eu continuo tampando as brechas e vigiando. Eu continuo levando a palavra de Deus com autoridade, pregando aquilo que eu estou vivendo. Tem pessoas que estão lá dando culto do estudo, enquanto a mulher não é crente, irmão. Professor de escola bíblica dando estudo e a mulher não é crente. Vai primeiro ganhar sua mulher para Jesus, para poder ensinar. Que autoridade você tem para ensinar? Hein? Em culto de família, que pode pregar uma pessoa, irmão, que a família está no altar. Aí filho preso, mulher não caminha para a igreja, com a vida bagunçada, e num culto da família pregando a palavra de Deus. Vai pregar para outro, para mim não. Mantenha a sua casa em ordem, ajeite o seu altar que está trincado, está quebrado, para depois você pregar. Não prega aquilo que você não vive. E esses que estão fazendo isso são os que estão perseguindo, que eu não vou dizer o nome aqui por questão ética, mas Deus está vendo. As portas se fechou, cortaram as asas do meu ministério, violaram o meu espaço, né? Tudo porque eu não estava participando de escola bíblica e de culto e doutrina. E agora eu vou dar a resposta para fechar aqui, viu? Dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro. Eu digo sem medo de errar e sem medo de pecar, irmão. Culto de doutrina, escola bíblica é para quem é novo convertido. Vou repetir 3 vezes para você entender, para você tirar a cera do ouvido, destampa, tira essa rolha que tem no teu ouvido, essa cera, abre o entendimento, peça a Deus sabedoria. Escola bíblica é para quem é novo convertido, para quem entrou na igreja agora. Novo convertido, novo convertido, novo convertido. Velho convertido tem que tomar vergonha na cara, rapaz. Parar de estar lá no meio dos crentes que estão aprendendo a palavra de Deus. Você já aprendeu a palavra, já recebeu o cajado, já recebeu a orientação, já recebeu o Espírito Santo, já recebeu a unção, já recebeu o conhecimento da palavra de Deus. O que é que você está fazendo dentro da escola bíblica? Sai daí de dentro da escola bíblica, do culto de doutrina, e vai pregar no mundo, vai pregar aí nas praças, vai para as portas, vai visitar as pessoas que estão precisando, vão cuidar dos órfãos e das viúvas. Toma vergonha na cara, se converta, meu irmão, se levanta, usa o talento, o dom e o conhecimento que Deus já te deu durante 20 anos, 30 anos,
40 anos dentro da igreja, ainda na escola bíblica. Toma vergonha nessa cara, rapaz, se converta. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Toma uma posição de servo. Vá falar a palavra que você já aprendeu durante esses longos anos dentro da casa de Deus. Um novo convertido entrou agora, tudo bem. 5 anos, 10 anos na escola bíblica. Depois de 10 anos não precisa estar mais não, irmão. Depois de 10 anos é para tomar vergonha na cara, é tomar uma posição de crente e pregar a palavra de salvação para quem está precisando de ouvir a palavra de salvação. Vai ganhar almas para Jesus, vai ganhar sua família para Jesus primeiro, vai ser missionário dentro da sua casa, seja missionário no meio do teu povo. Eu estou pregando a unção aqui porque Deus está me dando a autoridade de eu falar assim. Toca em mim para você ver. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu estou vivendo aquilo que estou pregando, irmão. Vista a carapuça, se converta, toma vergonha na cara, vai ganhar alma para Jesus. Esse negócio de escola bíblica, o que, rapaz? Escola bíblica para quem está no leitinho, para quem está já no mingau. É para estar praticando a palavra. Você já recebeu a ordem de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Fazeis discípulos uns aos outros e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai fazer a obra de Deus, meu amado e minha amada. Você já está cheio do Espírito Santo, está cheio de conhecimento. Para que mais estudar mais a palavra? Esse estudo da palavra, os outros estudos, você faz isso em casa. Eu venho fazendo isso na minha casa, na minha TV. A TV, o meu canal do YouTube, ele é conectado na minha TV. Hoje eu assisti a lição número 6. Amém, irmãos? Estuda a palavra de Deus em casa. Saia da escola bíblica, do culto e doutrina. Isso é para quem é novo convertido. Para quem já é velho, com 20 anos, 30 anos, não precisa disso mais não, meu irmão. No dia que Deus me colocar numa posição de pastor, ensino da palavra de Deus, eu vou dar para quem não conhece a palavra. Para quem já conhece, eu mando trabalhar, vá trabalhar, vá pregar, vamos se unir comigo, vamos somar aqui, vamos pregar a palavra, vamos e levar o evangelho. Agora, como uma vez eu falei, ninguém deu ouvido a mim. Está precisando de seminário, um seminário, irmão. Para os obreiros ter ética, aprender a respeitar um outro, ter mais amor, mais paz uns com os outros. É isso que está precisando dentro da igreja. Esse tipo de ensinamento, não ensinamento bíblico. Ensinamento bíblico para velho convertido. Toma vergonha na cara, rapaz, se converta. Ensinamento bíblico é para quem é novo convertido. Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar. Eu não estou ferindo aqui hierarquia de igreja nenhuma aqui, e nem muito menos estou aqui tocando em dogma de estatuto de igreja, não. Eu estou só apenas falando que o crente com 20 anos de crente não é crente para estar mais dentro de escola bíblica, com 20 anos, 30 anos. Eu estudo a palavra desde 2000, irmãos. Nós estamos no ano 2023. Esse vídeo aqui, daqui a 50 anos, alguém vai ouvir essa palavra. 23 anos que eu estudo a palavra de Deus até agora, até o ano 2023, né? Aí eu preciso mais estar participando de escola bíblica. Aí foi uma decisão minha, eu não fui. Aí para eu não ter ido, eu tenho certeza que foi isso, meu. Deus me deu essa direção para eu entender isso, porque Deus me deu o dom de discernir, de discernimento. Aí foi a partir do momento que as portas começaram a fechar, os dirigentes não ficaram mais me chamando para pregar, porque eu não estava lá na escola bíblica, criancinha, bebezinho, lá no jardim de infância, né? Lá no pré-escola, né? Eu estou estudando, eu e minha esposa nós estamos estudando beabá para aprender a ler e escrever, irmão. Aí tudo bem. Isso aqui é o natural, né? Aprender o beabá para aprender a ler e escrever. Mas eu aprendi o Espírito Santo, o meu professor é o Espírito Santo. 23 anos, ó, aprender a palavra de Deus ouvindo, ó. Romanos 10, 17, aprender veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente aprende ouvindo a palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus e pratica a palavra, meu irmão e minha irmã. Não adianta ficar só apenas no abstrato. Não adianta querer achar, eu quero aprender mais, vou ter que fazer um curso teológico. Aprenda, meu irmão, é ter ética. Aprenda, faça um seminário de ética ministerial, ética social, né? Aprenda, né? Faça um seminário, um curso, né? Diferente. Sabe qual é a minha teologia que eu venho aprendendo desde 2000, irmãos? Na realidade não é nem teologia. Eu tenho até cuidado, depois que eu aprendi que na teologia o homem tem uma mania de botar o seu fermentozinho lá, ó.
colocar, de dar sua interpretação de uma maneira que eles querem, eles acham, né? Ou você acha que essas revistas, eu estudo, eu gosto da revista, mas Deus já está me mostrando, irmão, que a interpretação do escritor que escreve e coloca na revista, né, da maneira deles, interpreta do jeito dele, e a gente aprende da maneira como ele, e quando a gente começa a aprender outras revistas e começa a entrar mais para dentro da palavra e se aprofundar dentro da Bíblia, a gente vai ver que a interpretação não bate com o que está na escritura, porque é interpretado de uma forma humana. A Bíblia, ela não é de interpretação humana. A Bíblia, ela se interpreta por ela mesma, para nós, para o nosso entendimento. Amém? E o maior interpretador que pode interpretar as escrituras para nós é o Espírito Santo, não é o espírito do homem. Amém, meu irmão? A gente é novo convertido. Quem é novo convertido entra na escola, você passa 10 anos estudando, estuda teologia, mas você vai chegar um momento que a teologia ela é distorcida. Ela é distorcida, ela é deturpada. Você quer estudar a Bíblia? Você quer estudar o assunto sem ser maquiado, sem ser manipulado pelo homem? Estude bibliologia. Estude só Bíblia. Coloque ao lado da sua Bíblia, coloque um dicionário. Pelo menos um dicionário, para você entender alguns assuntos que às vezes é difícil de interpretar. Por isso que tem essas revistas, principalmente as revistas, né, da CDAB, esses doutores, esses teólogos, né, eles explicando na interpretação deles, dando a sua própria interpretação, que na realidade não é a interpretação bíblica, é a interpretação dele, é a interpretação humana, não é a interpretação do Espírito Santo. Eu sou analfabeto, mas não sou burro não, irmão. Eu sei o caminho que eu estou pisando. E estudar o mundo espiritual só é fácil para quem é espiritual. Quem é carnal, quem é novo convertido, não vai entender não. Só vai entender, irmão, quem está no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chegou a declarar, né, que aquele que anda na carne vai entender as coisas da carne, mas quem anda no Espírito vai entender as coisas do Espírito. Eu quero convidar o meu filho, convidar aqui a minha esposa, né, Maria José, para nós aqui fazer uma oração encerrando esse vídeo. Porque, irmão, está gostoso, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo aqui a unção, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. A minha casa está cheia da glória de Deus, irmão. Eu estou sentindo, porque eu estou pregando a verdade. Eu quero, enquanto for vivo e Deus me der força e entendimento, eu vou estar defendendo a palavra dele. Não esqueça, irmão, que dentro da igreja existe dois estatutos, o estatuto de Deus e o estatuto do homem, viu? Não esqueça disso. Existe a doutrina humana e a doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia. E aí eu acrescento mais um terceiro item, viu? E esse terceiro item aqui é perigoso. É a doutrina diabólica, satânica, macabra, a doutrina de Satanás. Por isso que Jesus falou ali em Marcos 8,15, cuidado, né, com a doutrina dos fariseus e com a doutrina de Herodes. Tenha muito cuidado. Herodes, ele representa a doutrina humana, né? Os fariseus está ali trazendo a doutrina deles, e tem também Satanás doutrinando os crentes. Tem também a fazer divisão, espalhar contenda, né? Lá em Provérbios 6, versículo 16, está lá escrito 7 coisas lá, ó, que Deus abobina. Das 7, uma é de irmão que espalha contenda entre irmãos. Essa é das piores de todas, que Deus abobina, que Deus condena. Então, irmãos, vamos ter paz, comunhão uns com os outros. Para de estar perseguindo aqueles que querem desenvolver o talento, o dom, que quer conquistar o seu espaço. Para de estar violando o espaço dos outros. Para de estar sufocando, fechando as portas, cortando as áreas do ministério da pessoa. Para de estar fazendo isso, meu irmão e minha irmã. Vamos se converter, vamos se voltar para Deus. Vamos aceitar Jesus de verdade. Vamos viver na doutrina de Cristo. Vamos seguir Jesus. Tenha cuidado para você não se tornar um fariseu, um hipócrita. Tenha cuidado para não... O espírito que pegou Caim, que matou o próprio irmão, é o mesmo espírito que pegou o coração dos irmãos de José, tudinho ali para fazer o que fizeram com José. E aquele espírito continua trabalhando nos dias de hoje, irmão. É o espírito que pegou a Jezabel com ciúme
né? O ciúme de Eli, com inveja de Eli, porque Eli botou para descer ali. Eli bateu no peito, não usou nem o nome de Deus, ele usou o nome dele. Ó, segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui. E foi 3 anos e meio sem chover. Mas aí, Elias, como ele era fardado a pecar também, né? Ele era um homem igual como nós. Ele pediu a Deus para Deus mandar chuva e Deus mandou depois. Deus mandou. Vamos ser um Elias. Vamos ser um Ezequiel, um Jeremias. Vamos ser um Daniel, né? Vamos ser, irmãos. Vamos seguir o exemplo desses homens na Bíblia. Pare de estar se preocupado com a placa da igreja. Placa da igreja não vai levar você e eu para o céu, não. O que vai levar é a gente obedecer a palavra, viver na palavra, caminhar na palavra, viver pela palavra, praticar a palavra e cuidar bem da família e dar um bom testemunho, irmão. O resto é bobagem, o resto é besteira, é besteró. Amém? Viva na presença de Deus da maneira que tem que ser vivido. Lindenberg, meu filho, Maria José, vamos orar junto aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero deixar aqui um versículo aqui que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 11 e o versículo de número 13. Apocalipse 3, versículo 11 e 13. Amém? Guarda, hoje, olha, eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não toma, né? E não toma a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento eu quero agradecer pela revelação que o Senhor me deu, meu Pai, por eu registrar aqui para edificar outras vidas e abrir a mente de muitos, porque muitos estão brincando de igreja e Satanás não brinca de ser Satanás, e nós estamos aqui brincando às vezes, brincando de ser crente, brincando de evangelho, meu Pai. E o Senhor nos chamou, nós, a igreja, não foi para isso, não chamou para nós se unir, irmão, meu Pai. O Senhor não uniu a gente, o seu povo, não criou a sua igreja aqui na terra para estar lutando um contra os outros. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não, meu Pai. Eu sei disso, eu conheço a sua palavra, que o Senhor ensina a nós levar a sua palavra, meu Pai, e vivê-la, praticar também dentro do nosso lar, na nossa casa. Abençoa nosso lar, nossa casa, nossa família. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que vão ouvir este vídeo. Que o Senhor esteja trazendo cura, entendimento, meu Pai. Que a gente possa ter compaixão, misericórdia. Que a gente possa se unir cada vez mais, meu Pai. E nos dá graça para a gente suportar as lutas e as perseguições. Abençoa, meu Pai, a vida de todos nós nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? E a vitória é nossa. E se Deus é por nós, amém.